Memórias do Padre Germano, organizado por Amália Domingo Soler. A oração das crianças. Crianças, venham a mim. Venham a mim com suas brincadeiras inocentes, com seus risos alegres, com sua agitada animação, com a exuberância de sua vida. Quero viver entre eles, quero tomar parte de sua alegria, aturdir-me com seu aturdimento e esquecer-me de tudo, exceto de minha infantil família. Sempre amei as crianças. Eu sempre preferi sua companhia risonha à dos sábios e outros homens. Porque nas crianças encontrei, em todas as ocasiões, a verdade. Diz um filósofo que nada é mais esquecido ou ingrato que as crianças. E eu digo em absoluto que, para mim, sua opinião é errônea. O que a criança tem não é hipocrisia. Diz e faz o que sente sem reserva ou dissimulação de qualquer tipo, enquanto o homem sorri e finge bajulações. Embora em seu coração fermente o ódio por aquele que acaricia e agasalha. Eu daria alguns séculos de felicidade para viver toda uma existência cercado de crianças, porque, dessa forma, nem conheceria os crimes dos homens ou viveria enganado. Oh, sim, venham a mim as crianças com a espontaneidade de seus sentimentos, com sua franqueza encantadora e inimitável e sua lealdade inata. As crianças me atraem, os homens me assustam. Me espantam as confissões destes, e eu amo as confidências dos primeiros, porque neles encontro a simplicidade e a verdade. E a verdade é tão bela. Quantas vezes, cercado por meus amiguinhos, me vi pequeno, muito pequeno, ao lado daquelas tão grandes almas. O que a generalidade das criaturas não possui é uma esmerada e sólida educação. Um mentor para orientar seus passos nas escabrosidades da terra. Uma criança bem educada e bem ensinada é um herói quando chega a ocasião oportuna. Eu sei, eu vi isso e por mim mesmo me convenceram de que nada há mais fácil do que despertar o entusiasmo generoso das crianças, cultivando seu sentimento até alcançar a sublimidade. Uma tarde, saí do cemitério mais triste do que nunca. Havia pensado demasiado nela. Havia visto junto à sua tumba a moça dos cachos negros, e ao ver que me sorria com tristeza, meu coração chorou amargamente sua malograda felicidade. É tão triste ter em nossa mão a bela taça da vida, cheia do néctar do prazer, e apartá-la de nossos lábios, sedentos de amor e fortuna, para entregar-nos a um suicídio lento, para um sacrifício estéril, a uma desesperação muda. Oh, o sacerdócio católico é o sacerdócio da morte. Meus filhos adotivos, ao me verem, perceberam que eu estava preocupado
E como todos me amam, me cercaram solícitos. E um dos menores se agarrou a meu hábito e disse, com a voz trêmula: Padre, é verdade que os judeus comem as crianças? Os maus eles comem, mas os bons não, replicou outro menino. Verdade, padre? Nem a um, nem a outro, disse eu sorrindo, porque judeus não são antropófagos. Mas minha mãe diz que sim, objetou o primeiro. E hoje chegou muito assustada, porque lhe disseram que há um homem que de noite entra na aldeia e leva crianças. Sim, acrescentou outro. A meu pai também disseram que este homem entrou em uma casa e ele tomou o pão e que o cão sentiu e começou a latir. E o ladrão fugiu, dizendo que soltava fogos pelos olhos. E minha avó disse que era um judeu. A conversa dos pequeninos me distraiu de meus pensamentos tristes e comecei a me preocupar com o destino daquele infeliz sobre o qual eles estavam falando. Não era a primeira vez que ouvia falar do homem que chamavam de judeu, e a respeito de quem contavam mil mentiras e coisas absurdas. E calculei que ele seria um homem infeliz, cuja existência tempestuosa teria um histórico de lágrimas. E tentando me certificar, perguntei com interesse a uma das crianças: E quando viram naquela casa o judeu que pegou um pedaço de pão? Meu pai disse que isso foi ontem à noite, respondeu o garoto, olhando com medo em todas as direções. Nós continuamos andando. Chegamos à fonte da saúde e quando as crianças chegaram, deram um grito de horror e todos me cercaram, gritando, angustiados. Padre, padre, diga-lhe que somos bons. Esse é ele, esse homem. As crianças inocentes se abrigaram sob o meu casaco, outras se escondiam atrás de mim e tremendo todas convulsivamente. Em meio a todo aquele burburinho, não tive tempo para contemplar a causa daquela desordem. Por fim, olhei e vi ao lado da fonte um ancião, que contaria 70 invernos. Ele era alto e magro e coberto de trapos. Uma longa barba branca amarelada repousava no seu peito nu. Seu olhar era triste, muito triste. Ele gemia com os olhos e parecia o símbolo da tribulação e da miséria. Sua cabeça estava enfaixada e a bandagem estava encharcada de sangue. Ao vê-lo naquele estado tão deplorável, corri em direção a ele, quebrando o círculo que estava me cercando. E o velho, me vendo, ficou indeciso. Queria fugir e ao mesmo tempo me olhava como se quisesse me reconhecer. E eu me apressei em detê-lo, dizendo: Não tema. O pobre velhinho se deteve e contemplou com profunda tristeza o grupo de crianças que a curta distância dizia em altos brados: É esse! É esse! Compreendi seu pensamento e lhe disse: Não tema, eles não lhe farão mal algum. E rodeando sua cintura com minha mão, voltei-me para os pequenos e lhes disse com tom de autoridade: Silêncio e me escutem. Aquele que falou que este ancião lhe quer prejudicar
mente muito. E em vez de gritar desbragadamente, o que vocês devem fazer é dar-lhe cada um a metade de sua merenda, que a lei de Deus nos manda dar alimento a quem tem fome. As crianças emudeceram, se aninharam uns aos outros, e aquela massa compacta se adiantou temerosa e se postou junto a mim. Alguns deles me deram timidamente um pedaço de pão, e eu disse a eles: não é para mim que você deve dá-lo, mas sim a este homem. Não tenha medo, dê-lhe em suas próprias mãos e peça-lhe que lhe bendiga, que os anciãos são os primeiros sacerdotes do mundo. Um dos menores do grupo de crianças, fixando em mim seu belo olhar, como que para tomar fôlego, estirou a mão com um pedaço de pão ao pobre velho. E este o tomou com mão trêmula, e estendendo suas destras sobre a cabeça do pequeno, exclamou com voz comovida: bendito seja você que me concede o pão da hospitalidade. E curvando seu corpo, se inclinou e beijou a testa do pequenino. E ao fazê-lo, o mendigo chorava. E suas lágrimas caíram sobre a cabeça da criança, que ficou batizada com a água bendita da gratidão. As demais crianças seguiram o exemplo do primeiro, e eu nunca esquecerei aquela cena verdadeiramente comovedora. O céu exibia todo o esplendor de seu traje, porque estava coberto com um véu de nuvens purpúreas. As montanhas, revestidas com seu manto de esmeralda, terminavam seu tocado envolvendo seu cume com neblina flutuante e leve. E no fundo de um vale florido, um ancião esfarrapado, rodeado de mais de 30 crianças, os bendizia com seus olhos e suas lágrimas, porque a emoção não lhe permitia falar. Eu olhava aquele quadro e dizia para mim mesmo: quão risonho é o começo da vida e quão triste é o fim. Pobre velho, na sua testa há uma história escrita. Qual papel terá desempenhado nela? Terá sido o de vítima ou verdugo? Vamos ver. E chegando mais perto dele, lhe disse com doçura: sente-se, descanse, não tenha medo algum. Não tenho medo nenhum do Senhor, nem dessas criaturas, mas meus numerosos inimigos me seguem muito de perto. Há muitos dias eu estou vagando por estas regiões. Queria vê-lo e não encontrava nenhuma ocasião para falar com o Senhor. Hoje a sede me devorou. Eu tenho febre, porque eu estou ferido, porque alguns rapazes, encorajados por suas mães, me apedrejaram, e eu vim a esta fonte para acalmar minha ardente sede. Quando eu ia sair, o Senhor chegou. Tenho que falar com o Senhor, mas não me atrevo a entrar na aldeia, porque eu não sei até onde estão meus perseguidores. Então,
espere por mim atrás do cemitério. Eu vou com as crianças e quando escurecer, irei procurar por você. Até logo. Meus amiguinhos se separaram do velho, dizendo-lhe muitos deles: amanhã traremos mais pão para o Senhor. E durante a nossa caminhada, cada um fez o plano de trazer o dobro de merenda. O que é o exemplo e o bom conselho. Alguns rapazes pobres, aconselhados por mulheres selvagens, perseguiram o mendigo como se persegue uma fera, enquanto outras crianças lhe deram metade da comida e ansiaram pelo dia seguinte para lhe dar mais. As crianças são a esperança do mundo, a encarnação do progresso. Se encontram quem guiá-las na espinhosa senda da vida. Quando entramos na aldeia, me despedi das crianças e fui até meu velho oratório, esperar que a noite espalhasse sua sombra por uma parte da terra. E depois fui para trás do cemitério. O ancião me esperava e veio ao meu encontro, e nós dois nos sentamos nas ruínas da capela. Meu companheiro me olhou firmemente e me disse em voz baixa: graças a Deus que os dias passam e não se parecem. Que diferente foi o dia de hoje do dia de ontem. Ontem me apedrejaram como se eu fosse um foragido infame. E hoje me escutam e me oferecem um pão bendito para que sustente meu corpo abatido. Obrigado, Padre. Não é por nada que disseram que o Senhor é um santo. Não diga isso, não. Não confunda o dever com a santidade. Na terra não há santos. Não há mais que homens que em algumas ocasiões cumprem sua obrigação. Ao prestar-lhe meu pequeno auxílio, eu cumpri com 2 deveres muito sagrados. O primeiro, o de confortar os aflitos, e o segundo, de ensinar os pequenos a pôr em prática os mandamentos da lei de Deus. Ai, Padre, quão esquecidos estão estes mandamentos para os homens. Eu sei por experiência, todo o infortúnio da minha vida o devo ao esquecimento da lei de Deus. Explique-se. No que você esqueceu a lei promulgada no Sinai? Não fui eu que a esqueci, Padre. Tenho seguido fielmente a religião dos meus antepassados e, sentado na sinagoga, jurei obediência a Deus, lendo as tábuas da Santa Fé. Foram os outros que esqueceram os preceitos divinos. Compaixão àqueles que esqueceram, porque, ai dos pecadores. Ah, Senhor, a punição do culpado não me devolve o que eu perdi para sempre. Eu tinha uma família grande em minha casa, e meus filhos e meus netos sorriam para mim com amor. Mas ressoou uma voz maldita, e os insolentes da intolerância religiosa gritaram uma noite: morte aos judeus! Vamos queimar suas casas, vamos estuprar suas filhas, vamos pilhar seus cofres, vamos destruir
a raça de Judá. E nossas moradas pacíficas foram palcos de crimes lancinantes. Alguns de nós foram capazes de escapar do massacre geral e fugiram de nossas casas, sem nossas filhas, sem a economia do nosso trabalho. Tudo perdido. Tudo. E por quê? Por seguir rigorosamente a lei primitiva de Deus e sem encorajamento para implorar, por temor de ser reconhecidos, fugimos à debandada, sem saber onde permanecer. Alguns de meus companheiros, mais jovens que eu, puderam chegar ao porto de salvação. Eu fiquei enfermo e não pude segui-los. E alguns camponeses me abrigaram em sua choupana por 7 meses. E eles me falaram do Senhor, dizendo-me que era a providência dos infelizes, que eu deveria vir até o Senhor. Um dos filhos desta família queria acompanhar-me, mas soube que a perseguição aos judeus se reanimava e não consenti de maneira alguma expor aquele nobre jovem à morte quase certa. Então, sozinho empreendi a marcha, fugindo dos caminhos mais transitados, passando dias e dias, sem outro alimento que as folhas das árvores, que estas me ofereciam suas ramas verdes, sendo menos ingratas que os homens. Já sabem quem sou eu. No condado de Ars me esperam alguns de meus irmãos, e todo o meu desejo é chegar ali e reunir-me com eles e rezar juntos a memória de nossas filhas desonradas, em nome de uma falsa religião. E o ancião reclinou sua cabeça entre suas mãos, soluçando como uma criança. Deixei-o chorar livremente, que os grandes infortúnios pedem muitas lágrimas, e quando o vi mais calmo, o atraí para mim e disse-lhe com a maior doçura: perdoe seus algozes, não peço nada além de perdão para eles. Compadeça-se deles. Seu presente é o crime, seu futuro é a expiação. Tranquilize-se, eu o levarei comigo. Abrigarei seu corpo desfalecido e o farei ser acompanhado por 2 homens honrados, que guiarão seus passos vacilantes, e chegará ao local que deseja, reunindo-se com seus irmãos, e elevando orações, pedindo a Deus misericórdia para aqueles obcecados que profanaram seu tranquilo lar. Venha comigo, apoie-se em mim, não tenha qualquer receio, porque sou sacerdote da religião universal. O ancião se apoiou em mim e chegamos à reitoria. Subimos ao meu oratório, que é o lugar de descanso dos desafortunados que encontro em meu caminho. E durante 8 dias repousou em meu lar o viajante da dor. As crianças, entretanto, me disseram com pesar: Padre, aquele pobre homem não retorna, agora que trazemos tanto pão para dar a ele. Eu, valendo-me da minha influência, consegui com meus paroquianos que 2 deles, os mais abastados, consentissem em acompanhar em sua longa jornada o idoso judeu. Ele estava vestido decentemente e eu lhe dei uma quantia regular de dinheiro, exigindo que ele, ao chegar no final da viagem, enviasse-me com seus guias uma carta me contando sobre sua chegada feliz. No mesmo dia em que ele saiu, convoquei uma reunião de crianças na igreja, onde quase todos os fiéis
que moravam na aldeia compareceram, mas meu objetivo principal era reunir as crianças, a quem eu havia colocado ante o altar, e dirigindo-me a elas, lhes disse: Meus filhos, o único laço que me liga a este mundo. Vocês são o sorriso da minha vida. Em vocês derramo toda a seiva de minha profunda experiência e tento torná-los bons, para que sejam gratos aos olhos do Senhor. Há alguns dias eu pedi-lhes o seu pão para um pobre ancião que veio às portas de suas casas, ferido e faminto. E hoje eu vou pedir-lhes outra coisa. Peço que possam me concedê-la, meus filhos, filhos amados de meu coração. Aquele velho deixou suas montanhas e vai procurar em vales distantes um asilo para pedir a Deus que tenha piedade dos opressores da humanidade. E peço-lhes, meus pequeninos, que roguem pelo pobre viajante, que sem abrigo ou pátria não veja crescer flores em seu túmulo regado pelas lágrimas de seus filhos, mas, como uma árvore mutilada, vai dobrar o furacão, e em suas raízes mortas a seiva da vida se extingue. Orem por ele. Peçam aos céus que chegue ao porto da salvação o errante, o proscrito, que as orações das crianças atraem a bênção de Deus. Rezem. Meus filhos, rezem. Digam comigo assim: Pai misericordioso, guie os passos do ancião venerável, que viveu respeitando sua lei. Salve-o de todo perigo, para que ele possa viver o resto de seus dias, amando-o em espírito e em verdade. E as crianças oraram, e suas vozes puríssimas certamente ressoaram nas abóbodas do céu e atraíram espíritos de luz para o humilde templo da terra, porque como os raios do sol, rajadas luminosas e esplêndidas se cruzaram diante dos altares, e as crianças repetiam com tom vibrante: Pai da misericórdia, guia os passos do velhinho, que viveu respeitando sua lei. Salva-o de todo perigo, para que ele possa viver o resto de seus dias te amando em espírito e em verdade. Naqueles momentos, eu não sei o que se passou comigo. Parecia que incensários invisíveis perfumavam as abóbodas do templo, e as estrelas de mil cores lançavam seus eflúvios luminosos de prismáticos resplendores sobre as crianças de minha aldeia. Os pequenos oraram sim. Oraram com esta fé divina que inflama e eleva as almas puras, e sua fervorosa oração deve ter sido repetida pelos ecos de mundo a mundo. É a oração mais comovente que eu já ouvi na prisão da terra. Há sensações indescritíveis, e a que eu experimentei naqueles instantes é uma delas. Eu estava certo quando disse que as orações das crianças atraem as bênçãos de Deus. Formosa manhã de minha vida, raios de puríssima luz. Sua lembrança bendita me fará sorrir no meu leito de morte. Eu chorei muito. Eu sofri muito. Mas,
Por outro lado, me foi concedido ouvir o canto dos anjos no humilde templo de minha aldeia. Bendita seja a oração das crianças. Bendita seja em todas as eras. Bendita seja. As mulheres choravam ao ouvir a prece de seus filhos, e estes sorriam, elevando sua canção a Deus. Tudo passa na vida, e aquelas breves horas também passaram, deixando em minha alma uma paz que eu nunca havia sentido. Todas as tardes, ao reunirem-se a mim na porta do cemitério, os meninos me diziam: Padre, o senhor quer que rezemos pelo pobre homem que foi embora? Sim, meus filhos, dizia a eles, consagremos a memória de um mártir da terra. E durante alguns momentos, todos orávamos pelo pobre judeu. 3 meses mais tarde, retornaram os 2 guias que o haviam acompanhado, trazendo-me uma carta redigida nos seguintes termos: Meu padre, felizmente terminei minha longa viagem e hoje me encontro nos braços de meus irmãos, abençoando sua memória. Nas últimas horas da tarde, nós nos reunimos todos no sopé de um carvalho centenário. E cumprindo seu mandato, rezo pelos assassinos que sacrificaram minha esposa e meus filhos. E quando eu deixar este mundo, meu último pensamento será para o Senhor. Obrigado, meu Deus. Uma vítima a menos das perseguições religiosas. Descanse, pobre judeu, e abençoe seu Criador em sua última hora. Ah, religiões, religiões, quanto sangue vocês derramaram! Que longa conta terão que dar a Deus por seus atos iníquos. Apenas me resta um consolo no meio de tantas amarguras. Apenas uma esperança me sorri: o advento da religião universal. Essa destruirá os ódios coletivos e as armadilhas pessoais. Constituirá apenas um rebanho e um só pastor. Unirá todos os mortais com o laço sagrado da fraternidade. Os homens foram criados para amar-se, e o grande pensamento de Deus deve ser cumprido. Muita paz, muita luz e harmonia. Assim seja.